depois de um período. Precisa, em média, uma análise para mim diagnosticar a bipolaridade, um período de 30 dias. Para passar a crise de abstinência, porque na crise de abstinência, o paciente também vai ter oscilações depressivas e oscilações, tanto por causa do desarranjo físico, do desarranjo de sono, né, que ele perde muito sono, tanto também pela debilidade física, e o sistema, né, de recompensa cerebral está desorganizado. Então, a gente precisa de um prazo de no mínimo 30 dias para a gente poder dar um diagnóstico sobre algum transtorno mental no paciente dependente químico. Levantaram as questões da pior adesão ao tratamento entre bipolares com abuso de álcool e da interação entre os medicamentos utilizados no tratamento do transtorno afetivo bipolar e o álcool. Ressaltaram que a identificação precoce de portadores de transtorno afetivo bipolar entre indivíduos que apresentam abuso ou dependência de substância pode prevenir futuras complicações na evolução de ambas as condições clínicas. Quer dizer, eu identificar o transtorno afetivo bipolar no paciente antes da intoxicação de alguma substância psicoativa, eu posso muitas vezes controlar esse paciente, essa estabilização emocional, né, com uma medicação leve ou apenas, né, com tratamento terapêutico ambulatorial sem a necessidade de medicamentos, né? Então eu vou prevenir inúmeros transtornos psiquiátricos que o paciente bipolar se torna vulnerável devido a essa facilidade, a sensibilização de chegar nesse clínico, né? Também o risco de suicídio é maior entre os bipolares que abusam álcool e outras substâncias. É extremamente importante observar: paciente com transtorno afetivo bipolar em crises depressivas, eles têm um alto índice estatístico de tentativas de suicídios e suicídios concretizados. São pacientes de risco. São pacientes de risco de morte, porque ele na crise depressiva e com efeito de intoxicação de substâncias, prolongando essa sensibilização, ele pode ocasionar suicídio, pode levar a tirar sua própria vida. Então ele tem que estar acompanhado, tem que estar vendo se a medicação dele está acertada, tem que perceber se ele está se intoxicando, se ele tem que fazer exames para averiguar se ele está abstinente realmente, porque são pacientes de risco de suicídio. Estudaram 504 pacientes com diagnóstico de transtorno afetivo e identificaram que o risco de suicídio em bipolares com abuso de substância foi cerca de 2 vezes maior do que naqueles sem esta comorbidade. Quer dizer que paciente com transtorno bipolar tem 2 vezes mais chances de suicídio do que pacientes que não têm transtorno afetivo bipolar. O risco foi maior entre bipolares que apresentam sintomas depressivos e mistos, não se relacionando de forma particular a algum tipo de substância. Observou-se que o risco de suicídio é 2 vezes maior em bipolares que apresentam comorbidades com dependência de álcool. Quer dizer, paciente com transtorno afetivo bipolar, somado à dependência química, acresce estatisticamente
a possibilidade 2 vezes maior de suicídio nestes casos. E isso é muito grave. Isso é sério. E não é eu, Vinícius, que está falando. Isso são estudos da Unidade de Pesquisas de Álcool e Drogas. Especula-se que o uso de cocaína pode contribuir para a ciclagem rápida, 4 ou mais episódios no período de 1 ano. Quer dizer que há estudos que o paciente usuário de cocaína aumenta os episódios de crises, de mania e de depressão, né, chegando a ter episódios de 4 vezes ou mais durante o período de 1 ano, que é crítico, porque uma crise depressiva, né, num transtorno afetivo bipolar, essa desregularização afeta muito o quadro desse paciente, tanto social, tanto psiquiátrico, como também numa desorganização na função executiva desse paciente. Bem, vamos lá. O início precoce do transtorno afetivo bipolar pode aumentar o risco de se desenvolver problemas relacionados ao uso de substância. Quer dizer que pacientes que se iniciam o uso precoce de substância, né, pode aumentar o risco de dependência, da instauração da dependência química. Bipolares que abusam de álcool e drogas tendem mais frequência a apresentar mania, disforia e estados mistos. Formas de mania que carregam um pior prognóstico que a mania pura euforia. Quer dizer que pacientes bipolares que abusam de álcool, eles não chegam a ter uma euforia normal. Eles extrapolam essa fase da euforia por causa dessa sensibilização. Como as células dos bipolares eles são mais sensíveis à intoxicação de substância, quando ele se intoxica com álcool, o pico de euforia, por ele ser as células ser mais sensíveis na hora da transmissão, os picos de euforia deles vêm com mais intensidade, né? E além de ser mais intensidade, a disforia e os estados de depressão também. Por isso que essa depressão ela vem com mais intensidade e aumenta o risco de suicídio. Aí explicando o alto índice de suicídio. Tanto para a parte da euforia, ele é mais sensível, ele tem uma sensibilidade de ter mais euforia do que uma pessoa que não tem um transtorno afetivo bipolar. E o pior, quando também vem a crise depressiva, ela vem com mais intensidade também. Por isso a explicação do risco, né, dos bipolares ter um alto índice de suicídio quando tem a comorbidade cruzada, transtorno afetivo bipolar e dependência química. Agradeço a todos.